Boa noite a todos. Eu sou Samira Mascarenhas, sou oncologista clínica na Oncologia Dó em Salvador. A Oncologia Dó aqui em Salvador está presente nos hospitais Aliança, Cardiopulmonar, São Rafael e na Clínica C1. Nós somos uma equipe multiprofissional que envolve todos os profissionais envolvidos no tratamento do câncer em várias linhas do cuidado, e hoje a gente vai estar aqui falando especificamente dos avanços desde a prevenção até o tratamento do câncer de pulmão, para comemorar o Agosto Branco, finalizando o Agosto Branco, que é o mês da conscientização do câncer de pulmão, e também ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Para isso, eu estou aqui hoje com vários representantes da equipe. Estou aqui com a doutora Patrícia Borrione, que é oncologista clínica no Hospital São Rafael, doutora Elisângela Carvalho, que é radioterapeuta no Hospital São Rafael, doutor Sérgio Gesla, que é pneumologista no Hospital Aliança, Vinícius Carrera, que é oncologista também no Hospital Cardiopulmonar e Hospital Aliança, a doutora Aline Ponte, que é médica paliativista no Hospital Aliança, doutor Igor Campos, que é patologista da Patologia Dó, e o doutor Sérgio Tadeu, que é um cirurgião torácico, também da Rede Dó, no Hospital Aliança e no Hospital Cardiopulmonar. É um grande prazer para a gente estar aqui hoje com vocês, tendo a possibilidade de discutir sobre um tema tão importante. E se vocês tiverem dúvidas, podem enviar no chat do Facebook, que a gente vai trazer os questionamentos com o decorrer da live. Tá? A gente sabe que o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo, e a sexta causa de morte geral. No Brasil, a gente estima em torno de 30 mil casos novos, e ele representa em torno de 13% dos casos novos de câncer por ano. Então, a gente tem uma grande importância conhecer esse tema. E, infelizmente, ainda a gente diagnostica o câncer de pulmão, na sua grande maioria das vezes, em estadios avançados. A maior arma de combate ao tabagismo é evitar o câncer de pulmão é o tabagismo, é evitar o tabagismo. E o Brasil é um país muito bem sucedido na política de controle ao tabagismo. A gente teve uma redução importante do fumo na década de 90 até os anos 2000, justamente por conta dessas políticas. E eu queria ouvir de Sérgio Gesler, o que é que a gente pode fazer para prevenir câncer de pulmão? Boa noite, gente. Eu sou Sérgio, eu sou pneumologista. Como Samira falou, eu atuo predominantemente no Hospital Aliança. E essa pergunta é muito interessante. Na verdade, o maior fator de risco realmente conhecido para câncer de pulmão é o tabaco. Sendo assim, a principal estratégia de você ter uma redução da chance de ter câncer de pulmão, de fato, é cessar ou, pelo menos, reduzir o tabaco. Claro que redução também reduz o risco, mas a cessação, a completa supressão no tabaco é a melhor forma de garantir esse risco menor. Existem outros fatores de risco relacionados a câncer de pulmão, mas são menos exuberantes do que o tabaco, desde poluição, radiação, etc. Mas onde nós podemos intervir, de fato, é reduzindo a exposição ao tabaco de forma mais garantida. E não sei se vocês vão tocar aí, Samira, no assunto como prevenir, reduzir a exposição ao tabaco, mas existem várias formas, mas principalmente lembrar que ela pode ser feita por qualquer médico, não só pneumologista. Claro que o pneumo está na frente aí desse tratamento do tabaco, mas ela deve ser abordada por qualquer médico, do clínico ao oncologista também. Mas a principal forma de redução realmente é cessar o tabagismo. Ô, Sérgio, eu queria que você comentasse um pouco o que é que a gente tem hoje, né? A gente sabe que causa uma dependência muito grande. Então, assim, o que é que a gente tem hoje de armamentário para utilizar contra a dependência tabágica? O que é que a gente tem evoluído em relação a isso? O que é que a gente pode utilizar para enfrentar, né, como recurso de enfrentamento contra o tabagismo? A primeira coisa, como eu falei, é conscientizar o médico de que ele pode iniciar o processo, qualquer médico. Primeira coisa é perguntar se o paciente fuma, isso não pode ser esquecido. Segunda coisa, saber o quanto fuma e há quanto tempo fuma. Então, o médico, até o médico da medicina de família, ele deve fazer isso, saber quanto tempo fuma e quanto fuma. E a terceira pergunta importante é se o paciente tem a intenção de parar. Se o paciente tiver a intenção de parar, isso já ajuda bastante, e as pesquisas mostram que a maior parte quer parar, precisam realmente de ajuda, de um suporte. O paciente pode parar sozinho? Pode, mas a chance melhora muito
se você tem um suporte de alguém, de uma equipe ou de um médico, o que seja. Então, se o paciente quer parar de fumar, aí é onde entra o médico, traçando a estratégia de como fazer isso. O que é que nós temos hoje? Temos algumas opções, seja farmacológica ou não farmacológica. A não farmacológica passa especialmente por aconselhamento comportamental, então passa por terapia psicológica, enfim, todo o suporte emocional para que o paciente mude alguns hábitos, mude os gatilhos, encare melhor a provável abstinência da nicotina que ele vai ter. Então, o suporte psicoterápico ou comportamental é fundamental para esse apoio. E temos a terapia farmacológica mesmo, medicamentos que a gente pode usar para dar suporte ao paciente quando ele parar de fumar. É muito importante que o paciente escolha um dia, para que ele, a partir daquele dia, ele não fume mais. Ainda que ele não consiga estabelecer esse dia de forma bem específica, a estratégia também pode ajudar, mesmo se ele marcar esse dia, a gente pode iniciar a medicação até antes mesmo desse dia acontecer, mas o ideal é que o paciente marque um dia para parar de fumar e, a partir daí, ele vai ter o suporte médico medicamentoso para que ele consiga se manter livre da nicotina. E isso passa por reposição de nicotina através de adesivos ou mesmo e com chiclete, com goma, aqui é o que nós temos no nosso meio, né, o adesivo, que libera a nicotina aos poucos, e a goma de mascar, onde ele libera rapidamente nicotina. Tem a vareniclina, que é uma medicação que você pode usar comprimido mesmo, e tem também a bupropiona, que também é uma medicação em forma de comprimido que você pode usar. Normalmente, as estratégias iniciais envolvem a vareniclina ou a nicotina de dupla forma, com adesivo, dando uma liberação lenta, e com a goma de mascar, dando uma liberação mais rápida nos intervalos para reduzir o desejo do paciente pela nicotina. O auxílio comportamental, preferencialmente, tem que existir e tem que existir ao mesmo tempo, porque o paciente vai sentir abstinência, provavelmente, e ele vai precisar desse apoio também para reduzir as chances dele querer voltar a fumar de novo. Isso é feito, geralmente, um tratamento de 3 meses a 6 meses, e nesse período ele vai sendo monitorado. Então, o médico também entra no pós, assistindo o paciente durante o tratamento e depois que ele para, monitorando também a chance de ter retrocesso, recidiva do desejo de fumar. Mas temos, sim, opções. Agora, precisamos que o médico inicie o processo no consultório ainda, ou no hospital, às vezes, né? Quando o paciente fumante entra internado. E o médico, qualquer médico pode começar isso, não só o pneumologista também. Teve uma pesquisa no Instituto Datafolha, acho que foi 2019, que para entender um pouquinho do conhecimento das pessoas em relação ao câncer de pulmão. E foi perguntado, né? 70% das pessoas falaram que achava que era possível diagnosticar precocemente, né? O que não é uma realidade, que a gente sabe que não é uma realidade. Infelizmente, a grande maioria dos casos chegam para a gente de uma forma avançada. E aí eu queria que você falasse rapidamente para a gente o que é que a gente pode fazer, quem é a população que pode fazer rastreamento. Só para complementar, Sami, porque acho que parte que perguntou do cigarro eletrônico, o cigarro eletrônico hoje não é considerado no Brasil uma forma de você reduzir tabaco, até porque não é aprovado pela Anvisa. Embora fora do Brasil ainda exista alguma discussão, no Brasil ele não é considerado, pelo contrário. É até uma ferramenta de risco para o pulmão, né? A gente pode causar inflamações graves usando cigarro eletrônico. Sobre o rastreamento, você perguntou, não foi? O rastreamento, qual é o racional do rastreamento? Para quem não conhece muito, é você tentar detectar no começo uma doença em um paciente que tenha risco maior do que a população normal. Então, a gente escolhe alguns pacientes que têm risco acima do normal, geralmente pacientes acima de 50 anos, fumantes, a partir de um certo nível de cigarro, né? Fumando mais de 20 cigarros por dia durante 20 anos aí, pelo menos. E nessa população, a gente fazer tomografia com baixa dose de radiação. O que é que isso quer dizer? Você vai escolher uma população alvo, com risco aumentado, e tentar nessa população, através de exame radiológico, detectar um possível nódulo do pulmão, possível tumor, ainda em fase precoce, para você poder tratar de forma mais efetiva. Se você, em tese, pega um câncer no começo, você poderia operá-lo e curá-lo.
Então, esse é o racional. Isso tem muitas variáveis envolvidas, mas é uma estratégia interessante em grupo de risco. Mas lembrando que 20% dos cânceres de pulmão, em torno disso, 10 a 20, o paciente não fuma. Então, esses pacientes você não consegue rastrear de forma adequada, pegar no começo. E eles crescem mais lentamente, não causam muitos sintomas, etc. Então, o foco do rastreamento é no paciente de risco aumentado, ou seja, no fumante, acima de 50 anos. Isso é importante pontuar, porque a gente não indica, né, de forma populacional o rastreamento só para a população de risco. E um ponto importante que você trouxe é em relação ao surgimento e o aumento de neoplasia em pacientes não fumantes, essa tem sido uma preocupação, tem um paper recente mostrando uma preocupação com um cálculo para um futuro de um número muito elevado de pacientes que não fumam com câncer de pulmão, e vai ser um desafio para a gente trabalhar e identificar quem são essas populações de risco. Mas eu queria trazer agora o Igor, que é o patologista que trabalha com a gente. Acho que o patologista nunca foi tão importante na definição do tratamento do câncer de pulmão, e acho que o patologista antes, num passado não muito distante, ele não era um médico que as pessoas nem sabiam exatamente o que fazia, e hoje a gente traz para uma realidade que a gente não vive sem um patologista torácico, um patologista que faça uma definição adequada de um tratamento. E eu queria, Igor, que você falasse para a gente um pouquinho qual que é a importância, né, da classificação dos subtipos dos tumores de pulmão. Boa noite a todos, eu sou patologista aqui na Rede DOR, estou atuando no São Rafael e na cardiopulmonar principalmente, como o Samira já tinha falado. A gente tem um papel realmente importante, Samira, e de apoio diagnóstico, né? Parte sempre a suspeita do câncer de pulmão de uma avaliação clínico-radiológica, e a partir daí o paciente vai para uma amostragem, seja por agulha não invasiva, né? Ou uma amostragem invasiva com algum procedimento cirúrgico. E nesse procedimento é que a gente pode confirmar o diagnóstico de malignidade, de uma neoplasia mesmo, mesmo a capacidade da radiologia e da suspeição clínica sendo muito altas de determinar isso, precisa de uma confirmação histológica, né, das células mostrarem realmente o que é que elas são. E a partir daí a gente definir, sendo maligno, se é do pulmão. Novamente, o contexto clínico radiológico é importante, a patologia vem confirmar isso, e subclassificar. Então, hoje a gente tem uma frequência muito alta de adenocarcinomas, né, em pacientes não fumantes, uma população que hoje a gente detecta mais câncer de pulmão, e os subtipos histológicos podem sim predizer prognóstico. Existem alguns grupos, né, o lepídico, né, que é uma disseminação na superfície alveolar, que até um determinado tamanho ele não tem chance de ser invasivo, a partir de um determinado tamanho, né, o número mágico é 3 centímetros, né, ele já se comportaria como um adenocarcinoma, né, tem uma chance de ter uma área invasiva que a gente não amostrou ou que está, né, não identificada de alguma forma. E os outros tipos, né, o sólido micropapilar tem um prognóstico pior, o mucinoso tem um prognóstico pior, e os intermediários, né, o sólido, o papilar e o acinar. Além disso, a gente tem um papel de definir quando é metástase. Então, o mucinoso, por exemplo, algumas vezes já chega com a suspeita muito forte clínico-radiológica de ser primário, que a nossa dúvida de ser primário ou metastático não tem tanto sentido. Mas, em alguns momentos, é aquele momento em que o paciente vai ter um diagnóstico preciso. É aquele momento da investigação anatomopatológica que a gente pode dizer que realmente é pulmonar a doença do paciente, ou que é uma metástase de um tumor talvez ainda não identificado. Além disso, eu acho que a importância do patologista está em identificar também o que é a área relevante para a pesquisa molecular. Isso é uma área que não depende da nossa avaliação histológica, mas depende da gente conduzir bem o material, da gente ter um material que se presta, né, à extração de DNA, de RNA, e a gente oferecer investigação adequada para a utilização de drogas-alvos. Cada vez um arsenal maior a gente tem para câncer de pulmão. Isso é super importante, né, Igor? Eu acho que quando você trabalha num centro em que o patologista está inserido na equipe, a gente acaba ganhando tempo no diagnóstico molecular e isso traz um resultado mais rápido para o paciente. Mas já que você entrou nessa seara do diagnóstico molecular, e aí a gente vai falar de um tema
bastante atual e que demanda muito da população atualmente, que é a biópsia líquida. Eu queria que você falasse um pouquinho do que significa a biópsia líquida, porque às vezes isso fica na cabeça das pessoas uma percepção um pouquinho diferente. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é a biópsia líquida e qual que é a aplicabilidade prática dela hoje, né? A gente tem uma perspectiva futura que é enorme, mas atualmente qual que é a aplicabilidade dela? Perfeito. A biópsia líquida, ela detecta alterações de DNA que está circulante. Então, a gente vai ter uma amostra de sangue e detectar mutações que podem estar relacionadas àquela neoplasia que foi feito o diagnóstico. Ela não substitui a biópsia, então a gente precisa de um diagnóstico histológico, mas ela pode ser uma ferramenta nova e talvez mais sensível para detectar alterações moleculares. Existem algumas situações em que a gente pode ter uma detecção de uma alteração molecular na biópsia líquida que não tem significado naquele tumor. A gente ainda não sabe, em muitas situações, o que aquele DNA circulante representa na doença de fato do paciente. Então, tem uma apresentação muito antiga do patologista que fundou a patologia do memório. Isso é em 1930, 1940, ele falando que ele só ouvia falar que a patologia ia acabar. Eu disse, ela não mudou nada. E ele só via a patologia crescer, ele via novas ferramentas, algumas coisas que a biópsia deixava de ser importante, outras que assumiam importância. É dinâmico, né? A importância dos exames segue o que a gente tem de arsenal radiológico e terapêutico, né? A gente está no meio desses dois caminhos, mas não vai acabar. A gente vai ter outras ferramentas e a biópsia líquida não tem um papel de substituir. Então, é uma ferramenta a mais para a gente avaliar sérico, o que existe circulante, quais são as mutações que a gente pode, talvez, prescindir de uma qualidade de um material na histologia, quando a gente não tem uma histologia adequada, para adquirir, né, para adquirir informação dessas alterações moleculares. Acho que tem uns estudos interessantes com screening também, com rastreamento, né, em biópsia líquida e talvez com acompanhamento, segmento o DNA circulante, né, de você talvez detectar mais precocemente uma progressão e acompanhar de uma forma mais intensa. Mas como você falou, com certeza a patologia vai continuar existindo cada vez mais forte, cada vez mais frequente, né? Um patologista pessoal para cada um de nós aqui. Talvez a gente mude um pouco com outras ferramentas de aquisição de imagem histológica no futuro, mas não no sentido de que a gente vai deixar de precisar avaliar a célula. Essas pesquisas com relação ao significado das mutações circulantes não estão tão definidas. Então, a gente não tem tanta informação de qual é o significado dessas mutações. Então, a gente fazer uma detecção precoce começa a chegar a um nível de sensibilidade que você não sabe se está detectando uma coisa que realmente tem significado na doença do paciente. Isso mesmo. Muito bom, Igor. Sérgio Tadeu, você que é um cirurgião, digamos que acompanhou todo o processo aí de evolução do acompanhamento cirúrgico, né, de pacientes, aquelas cirurgias maiores, mais antigas, em que o paciente tinha um pós-operatório mais doloroso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da evolução do tratamento cirúrgico em oncologia torácica. Seu microfone, Tadeu. Bom, essa área de atuação é muito interessante porque ela, na realidade, é o rastreio do tratamento, né? É o toque inicial do tratamento para o câncer, mas para isso nós precisamos que o câncer seja diagnosticado precocemente para que a cirurgia tenha um resultado positivo. Não tem dúvida que a cirurgia evoluiu muito nesses últimos 25, 30 anos que eu atuo, né? Antigamente, a gente tinha até uma dificuldade muito grande em juntar esses pacientes, em classificar esses pacientes, em fazer um estadiamento, em indicar bem a cirurgia. Então, há algum tempo atrás, antes da época da tomografia, a gente realmente não tinha as ferramentas que temos hoje para trazer um tratamento muito mais eficaz ao paciente do que tínhamos no passado. E, sem dúvida,
assim como a cirurgia oncológica, ela evoluiu em todas as áreas, né? A gente viu que na mama, por exemplo, né, no tempo passado, eram cirurgias extensas, mutiladoras, e hoje os cânceres de mama são tratados de maneira muito mais simples do ponto de vista cirúrgico, né? Com manutenção da mama, com ressecções econômicas. E a cirurgia torácica ela evoluiu no mesmo caminho, né? E não só na parte de indicação, como também na parte técnica, né? Então, hoje não temos mais aquela cirurgia que se fazia no passado, há 15 anos atrás, que eram as cirurgias com grandes incisões, com grandes toracotomias. Então, durante esse período, felizmente, a medicina evoluiu muito, a cirurgia evoluiu muito e nos trouxe a cirurgia que a gente chama hoje de minimamente invasiva, né? Então, a cirurgia minimamente invasiva hoje ela é feita praticamente, hoje, nosso grupo faz 80% das cirurgias torácicas minimamente invasivas, isso é um grande número, né? E também, claro que hoje a gente consegue detectar doenças numa fase mais inicial em tudo que se faz em termos de diagnóstico. Então, a cirurgia minimamente invasiva é feita por vídeo, através de uma pequena incisão e com o uso de uma câmara, nós conseguimos realmente tratar esses pacientes de maneira ampla, né? Todos os tumores, até cirurgias extensas, como a retirada de um pulmão inteiro, uma pneumonectomia, pode ser feita pelas cirurgias minimamente invasivas. Claro que vem uma nova versão da cirurgia minimamente invasiva chegando em nosso meio, que é a cirurgia robótica, né? Que, na realidade, ela vem complementar e vem se juntar com a cirurgia minimamente invasiva para que traga mais segurança e mais conforto para os pacientes. Então, são duas técnicas novas, duas técnicas que são muito similares, que está chegando aí. Então, quem for hoje fazer uma cirurgia torácica, ela seguramente não vai mais ser aquele paciente que vai fazer uma grande toracotomia, mas sim uma cirurgia minimamente invasiva, o que é um grande ganho. É menos dor, é mais recuperação mais rápida, volta às atividades mais rápidas, ou seja, tem todas as vantagens possíveis e imagináveis. Isso é uma coisa muito legal de ver, né, Tadeu? Porque os pacientes eles têm uma recuperação muito rápida. Às vezes a gente pega pacientes com lobectomia que saem em 24 horas do hospital e isso é muito bom. Já que você falou na evolução do tratamento e na metodologia, eu queria que você, assim, independente do método que você utiliza, acho que é muito importante a gente ter arraigado o conceito de que os conceitos oncológicos cirúrgicos, eles não podem ser desrespeitados. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? Porque às vezes o paciente chega com a doença que a gente fala, não, você não é candidato à cirurgia, né? Então, assim, e aí o paciente, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade nesse entendimento. Então, assim, quem são aqueles pacientes que a gente vai indicar a cirurgia e como é que a gente consegue respeitar, né, essa condição oncológica, né? Esses limites oncológicos para uma cirurgia ótima? Pois é, isso é uma pergunta que a gente ouve frequentemente no consultório e muitas vezes alguns pacientes ficam decepcionados por não ser operado, né? Ele cria uma expectativa de que ele vai ser operado, que a cirurgia é o único tratamento que poderia resolver o problema dele. E quando a gente diz, olha, o seu caso não é um caso cirúrgico, traz um pouco de decepção para o paciente, mas tudo dentro da oncologia ela é feito de uma maneira muito organizada, é tudo protocolar. Então, nós temos que seguir protocolos para que a gente não cometa o erro do passado, do paciente que dizia, olha, eu estava muito bem, mas o médico mexeu na minha barriga, mexeu no meu pulmão, depois disso eu não tive mais saúde, né? Então, por que acontecia isso no passado e não acontece mais hoje no presente? Porque hoje nós temos muitas ferramentas, né, que faz com que a gente bote cada qual no seu lugar. Então, o paciente hoje, para ele se beneficiar com a cirurgia, ele tem que seguir um protocolo, ele tem que seguir regras que elas são absolutamente já definidas dentro do tratamento oncológico. Então, assim, só se faz cirurgia naqueles pacientes realmente onde ele vai ter algum benefício, né, em função disso. Então, não adianta a gente operar um paciente que tenha uma doença fora do pulmão-tórax, por exemplo, né?
Então, o paciente que tem que ela ter a doença dela tem que estar contida dentro do tórax, a cirurgia tem que ser feita de uma maneira minimamente invasiva, mas tem que seguir as regras, né, de ressecção cirúrgica, que a gente chama oncológica. Então, o paciente tendo essa condição, que isso é visto por uma equipe multidisciplinar, o oncologista, o radioterapeuta, o radiologista, o patologista e o pneumologista, todos esses casos, eles passam por essa condição de uma discussão multidisciplinar para que dali se defina quais são os pacientes ideais e quais são os pacientes, principalmente, que irão se beneficiar com o tratamento cirúrgico. Apesar da cirurgia ser uma cirurgia hoje minimamente invasiva, ser uma cirurgia, mas a gente não pode se dar o luxo de fazer uma cirurgia numa pessoa que não vai se beneficiar com ela, por menor que seja. Então, por isso que a cirurgia ela tem que seguir regras, tem que seguir protocolos que são bem definidos dentro da oncologia. Até porque você pode estar atrasando o início do tratamento que é indicado para aquele paciente, né, Tadeu? Então, isso é muito importante de ser entendido. Mas, por falar em pacientes que não podem ser operados, a gente tem aqueles pacientes que têm doença inicial, mas que não têm uma possibilidade cirúrgica, ou por morbidade, ou por alguma capacidade pulmonar que não está adequada. E eu queria ouvir de Elisângela um pouquinho a respeito da radiocirurgia para esses pacientes com doença inicial. Elisângela, que é radioterapeuta do Hospital São Rafael. Oi, gente, boa noite. O bacana de você trabalhar em oncologia torácica é que você tem várias pessoas com quem você pode compartilhar as suas decisões e realmente beneficiar imensamente o paciente, levando em consideração estadiamento, condições clínicas e todos os tratamentos que a gente tem à mão para lidar com essa patologia. Em tumor inicial, a gente tem uma preocupação com câncer de pulmão, que, como o Sérgio Gessler já falou, existe uma população que é muito maior de pacientes que são fumantes e que são diagnosticados com câncer de pulmão. Geralmente, a carga tabágica desse paciente é importante o suficiente para comprometer a funcionalidade pulmonar desses pacientes, e isso, às vezes, dificulta a vida do Sérgio Tadeu para a indicação cirúrgica, mesmo nos casos muito iniciais. Para esses pacientes, hoje, a gente tem a possibilidade de, usando a alta tecnologia em radioterapia, tratar esses tumores muito iniciais sem cirurgia. Quando a gente não pode realmente fazer a cirurgia, é bom a gente deixar claro que hoje ainda o tratamento estándar para o tumor inicial de pulmão é cirúrgico, mas a gente também tem outra possibilidade, que é fazer uso do que a gente chama de radiocirurgia, que não é uma cirurgia, é uma radiação com finalidade ablativa. A gente usa a radiação localizada em alta dose naquele tumor e a gente consegue poupar todo o tecido adjacente de pulmão e fazer com que ele não perca função pulmonar de uma forma muito evidente, né? Quando a gente poupa o parênquima, especialmente o parênquima funcionante, a gente tem a possibilidade de tratar bem aquele tumor e não precisar tirar tecido que funciona daquele pulmão. Então, hoje a radioterapia entra em algumas áreas do estadiamento de câncer de pulmão, em alguns setores de tratamento, e o tumor inicial pode ser um desses setores. A gente faz o tratamento de uma forma mais rápida, não invasiva. A gente pode tratar com 1 até 8 frações, né, 8 sessões de radioterapia em dias distintos, e dessa forma controlar o tumor de uma forma bem eficiente. Lica, como a gente está comentando, né, a respeito da evolução, acho que pulmão, talvez, dentro da oncologia, tenha sido a área que mais evoluiu em forma conjunta, né? Evoluiu em todas as áreas. A oncologia evoluiu de uma forma absurda nas 2 últimas décadas, a patologia evoluiu, né? Então, assim, você sai de um cenário em que você tinha só 2 tipos de tumores e você sai vários subtipos, várias doenças raras, né? Então, você hoje faz uma seleção de tratamento baseada na biologia molecular, você fala em acompanhamento com biópsia líquida, e radioterapia também a gente avançou absurdamente. A gente, no início da sua carreira, né, vamos lá falar de sua idade, você deve ter usado cobalto.
Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução da radioterapia, o que isso traz para a gente. Eu sei que você é um entusiasta disso, e a gente vai fazer mudanças no cenário, né, aqui na cidade. Então, eu queria que você falasse o que é que a gente tem de novidade em radioterapia. As novidades são imensas, né? Como você disse, em todas as situações, né? No grupo multidisciplinar, todo mundo evoluiu muito na oncologia torácica. É importante que se diga que o nosso arsenal terapêutico hoje é imensamente maior do que o que era na década passada. Isso vale para tratamentos cirúrgicos, tratamentos sistêmicos, né? Drogas, tudo, né? O Igor ajudando muito na definição de o que precisa usar o quê. Então, a evolução realmente é enorme. Em radioterapia, hoje a gente tem a possibilidade de fazer, mesmo em tumores mais extensos, tratamentos que sejam mais localizados, que sejam mais focados no tumor e poupar os tecidos normais que estão no entorno daquele tumor. Seja ele a área central do peito, que a gente chama de mediastino, por onde passa o esôfago, seja parênquima pulmonar, normal, seja área cardíaca. Então, a gente tem a possibilidade de liberar dose de radiação no tumor, em qualquer área que a gente precise fazer o tratamento e evitar os efeitos colaterais mais importantes da radioterapia, né? Esses efeitos, eles vão acontecer, eles não são nulos, uma vez que a gente use a alta tecnologia, mas eles são minimizados de uma forma importante e, dessa forma, os pacientes conseguem tolerar melhor o tratamento e ter uma melhor qualidade de vida. A gente hoje fala no uso de uma técnica que a gente tem uma sigla chamada IMRT, que é definida como radioterapia com intensidade modulada de feixes, e essa modulação de feixes é justamente a forma como a gente consegue conformar, quando a gente consegue esculpir o tumor que a gente quer tratar e poupar todas as áreas adjacentes. Então, mesmo quando a gente fala em doença avançada, hoje a tecnologia abarcada com a radioterapia pode tornar o tratamento menos tóxico de forma aguda e pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes, porque vão evitar também os efeitos crônicos do tratamento. Excelente, excelente, muito bom. Eu queria, já que a gente está falando de evolução, e aí a gente puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha, né? Acho que quem evoluiu muito foi a oncologia, com certeza. E aí eu queria agora ouvir de Vinícius. Acho que 2 pontos que tiveram muita importância, um deles foi a imunoterapia, né, Vini, para a transformação do tratamento do câncer de pulmão. E assim, isso trouxe até um prêmio Nobel, né, no tratamento do câncer. E eu queria que você falasse para a gente, explicasse o que é a imunoterapia, né? O que é a imunoterapia e quando é que a gente usa? Porque hoje no consultório, como a gente tem uma facilidade à informação, uma forma muito intensa, as pessoas já chegam falando: doutor, eu quero fazer imunoterapia, né? Então, assim, fala para a gente um pouquinho assim, o que é a imunoterapia e quando é que a gente, de maneiras gerais, quando é que a gente pode utilizar em câncer de pulmão. Tá mudo, Vini? Pronto, desculpa. Sim, Samira, tanto avançou a oncologia clínica, que nós temos aqui uma plateia de 8 dos colegas, 3 são oncologistas, porque tanta novidade, tanto avanço que precisa realmente desse time. Primeiro, eu queria parabenizar você pela iniciativa de juntar nós todos, tirar a gente da rotina do consultório, do Centro Cirúrgico Caso de Tadeu, e colocar a gente junto aqui para estar discutindo coisas que a gente já faz ao longo da semana, a gente se reúne para esse tipo de discussão, mas agora numa linguagem diferente, uma linguagem para que o público leigo entenda a complexidade e o que tem de avanço nessas áreas. A imunoterapia do câncer é uma área assim fantástica, uma área de um divisor de águas na oncologia clínica, e a gente acompanhou o nascimento dessa tecnologia. Eu lembro que mais ou menos em 2014
foi apresentado os primeiros dados de imunoterapia em um tumor muito difícil de tratar, que era o melanoma, e depois esse tratamento foi sendo incluído em diversas outras áreas, incluindo o câncer de pulmão. Eu lembro que há uns 3, 4 anos, no nosso congresso americano de oncologia clínica, eu tive o prazer de ter contato e encontrar nos corredores e conversar um pouco com o Dr. James Allison, que foi prêmio Nobel de Medicina por causa da descoberta de como usar a imunoterapia em nosso favor. Porque, na verdade, muitos tumores, eles aprendem a silenciar nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é capaz de combater vários tipos de tumores, impedindo que eles se desenvolvam, e quando ele se desenvolve, alguns tumores conseguem silenciar nosso sistema imunológico para que o tumor cresça. Então, a gente descobriu onde estava esse defeito, consegue produzir um medicamento que a gente chama de medicamento de precisão, que ele vai especificamente no ambiente tumoral, onde tem essa interação da célula imune da gente com a célula tumoral e consegue restaurar a nossa atividade imune. E com isso, só para ter do ponto de vista prático, os dados mais recentes de imunoterapia com quimioterapia, a gente vê pacientes com 4 anos de acompanhamento com a doença metastática, que é uma doença que já teve uma disseminação pelo sangue, como o paciente fala assim, o doutor já espalhou, sim, no caso de que já espalhou, a gente tem uma proporção muito grande de pacientes vivos e com a qualidade de vida muito boa até 4 anos depois do diagnóstico, coisa que não era vista ou não era acreditável há 10 anos atrás. Não, Vini, com certeza é realmente uma mudança de paradigma, né? Você pensar, hoje eu por coincidência, hoje eu estava discutindo isso na UTI, eu estou com um paciente que fez uma arritmia, um quadro cardiológico não relacionado com o quadro oncológico, e aí o plantonista olhou para mim assim e fez, mas Samira, mas ela não tem câncer de pulmão? Eu falei, sim, mas ela está controlada e ela faz parte dos 20% que responderam à imunoterapia e está com resposta completa muito bem. Então, assim, a gente realmente nunca imaginou que isso pudesse acontecer num passado, né? não tão distante. Mas, continuando, Patrícia é outra oncologista que está aqui com a gente, oncologista do São Rafael. Paty, eu queria que você falasse para a gente que, para mim, é um outro cenário que transformou o tratamento na oncologia torácica, que é droga-alvo. Explica para a gente como é que funciona a droga-alvo, por que o paciente pode utilizar, por que não pode utilizar, porque às vezes o paciente não consegue utilizar, né, a droga-alvo, porque isso é uma dúvida deles também. Boa noite. A indicação de usar uma terapia-alvo é se você apresenta alguma mutação conhecida em que a gente já tenha uma terapêutica contra aquela mutação. Então, por isso que é tão importante, né, para a gente, o patologista, né, e assim, a gente briga bastante com os cirurgiões para enviar o maior número de amostras possíveis, para a gente ter mais material, porque a cada dia a gente descobre novas mutações e novos tratamentos baseados nessas mutações. Então, acho que a mais comum e a que a gente tem mais tempo de conhecimento é a mutação da EGFR. Então, a gente já tem várias classes de medicamento, né, para esse tratamento. Então, a gente começou o que a gente chama de primeira linha de desenvolvimento, depois a segunda linha, a terceira linha. Então, a gente está adquirindo medicamentos cada dia mais específicos e, às vezes, com um potencial de penetrar órgãos que antes não era possível. Então, que é um dos calos, às vezes, do tratamento do câncer de pulmão, que a gente consegue controlar a doença do pescoço para baixo, como a gente fala, mas muitas vezes a gente acabava identificando que o paciente apresentava lesão metastática, né, tinha disseminado para o cérebro. E era muito complicado a gente tratar, né, esses pacientes. Então, a gente hoje está dispondo de um medicamento que está conseguindo prevenir, muitas vezes, isso. Então, a terapia-alvo é você usar um medicamento contra uma mutação específica que seu tumor apresenta. Então, quem não tem uma mutação conhecida ou que tem um tratamento conhecido,
até os dias atuais, né, nada muda que daqui a 2, 3, 4, 5 anos isso venha a ser descoberto, a gente não tem como utilizar essa terapia-alvo, né? Então, ou a gente vai ter a opção de fazer imuno isolada, ou imuno mais químio, né? Ou só químio. Excelente. É um mecanismo chave e fechadura, né, Paty? Então, você inibe aquela via de sinalização, você faz com que você diminua a replicação celular e você tenha uma alta taxa de resposta com menos efeitos colaterais, diferente da quimioterapia, né? E a gente tem também, queria que você falasse um pouquinho, que em alguns momentos a gente tem que usar a mão da quimioterapia, né? Que a gente também evoluiu. Queria que você falasse um pouquinho em relação à quimioterapia, na evolução que a gente teve, porque a gente teve também por subtipo, né? Enfim. A gente tem, né, já de conhecimento já há bastante tempo, combinações de quimioterapia, né? Acho que o que a gente chama de que é o carro-chefe, sempre a gente deve utilizar uma das classes, que é uma platina, em associação com algum outro medicamento. A quimioterapia tem excelentes taxas de respostas, né? Quando a gente precisa de uma resposta rápida, esse talvez seja o melhor tratamento a ser feito, porque a gente sabe que com esses medicamentos, imunoterapia, a gente tem um intervalo maior para a gente esperar um grau de resposta. Então, às vezes, a gente tem que selecionar bem os pacientes nesse sentido, quando a gente precisa de uma resposta rápida. Ou um paciente que está numa crise. É óbvio que se ele tiver uma mutação-alvo, o tratamento direcionado para a mutação, ele vai ser mais eficaz, ele deve ser utilizado de preferência. Mas a quimioterapia, ela não foi abandonada, ela não está em desuso, a gente ainda lança bastante mão dela, né? Muitas vezes a gente pode precisar, após de um desses tratamentos, utilizar uma quimioterapia, e ainda temos boas opções. A gente ainda bem em conta ainda a associação de quimioterapia com alguns inibidores vasculares, de crescimento vascular, que podem potencializar num tratamento subsequente também. Excelente, Paty. Vou passar agora para a Aline, a cereja do bolo, a última, mas não menos importante. A Aline é nossa médica paliativista, pessoa que eu trabalho já há algum tempo, que eu tenho uma admiração enorme. E eu queria, na verdade, eu acho que é muito importante que a Aline fale um pouquinho do que é o trabalho dela, porque a gente sabe, né, como funciona o cuidados paliativos, mas a gente sabe que existe ainda muito preconceito em relação ao cuidados paliativos, e a gente precisa disseminar informação acerca da importância dessa especialidade no câncer de pulmão. Afinal de contas, a gente já tem trabalho publicado desde 2010 mostrando o benefício do cuidados paliativos como uma maneira de intervenção em oncologia torácica. E eu queria que você explicasse, porque esse é o momento que a população está ouvindo, muita gente muito familiar, muita gente quer entender como é que funciona, Aline? Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar das suas lives, enfim, das nossas reuniões. E esse é um momento que acho que poder levar ao público, de fato, o que são os cuidados paliativos, né? A gente explicar que o cuidado paliativo não é aquele cuidado só para quando a doença ela já está avançada, ela está numa fase, né, mais avançada da doença, de uma forma mais descompensada. A base do cuidado paliativo, o propósito do cuidado paliativo é de aliviar o sofrimento. E a gente sabe que muitas vezes o câncer de pulmão ele vem cercado por sintomas esses que podem trazer sofrimento. Então, desde o início do diagnóstico, se esse diagnóstico ele traz consigo sintomas descompensados que possam estar levando a sofrimento, o cuidado paliativo ele vai ter um objetivo de aliviar esse sofrimento, né? Sofrimento esse que a gente fala que são nas 4 dimensões do ser humano. A gente tem um sofrimento que é físico, né? Manifestação no nosso corpo daquela doença. Então, no câncer de pulmão, a gente vai ter lá a dispneia, que é a falta de ar, a tosse, a fadiga, mas a gente também tem nas outras dimensões sofrimento. A gente tem um sofrimento que é emocional, que são os nossos medos, as nossas angústias, né? A desesperança. Sofrimento esse que pode ser até de origem espiritual, existencial. Por que comigo? Por que eu? Por que agora?
Então, o cuidado paliativo ele vem para fazer uma abordagem ampla de todas essas dimensões, fazendo uma abordagem, dando um suporte familiar também, né? O foco do cuidado paliativo o cuidado maior com o doente, mas a gente sempre abrangendo a família como unidade de cuidado, e para a gente caminhar lado a lado com o oncologista nesse plano de cuidados. Então, não só lá naquela fase mais avançada da doença, que claro que é uma atuação grande que o paliativista tem, é um foco de atuação muito grande nessa fase de terminalidade de doença, mas desde lá do início, onde a gente tem já sintomas, né, de sofrimento, a atuação dos cuidados paliativos ela é bem-vinda. Isso é muito importante, né, Aline? Porque a gente acaba que os próprios pacientes e os próprios familiares, eles acabam minimizando esse sofrimento. Como você falou, às vezes é físico, às vezes é um sofrimento que a gente, muito subjetivo, que a gente não pode quantificar, mas que eles encaram isso como uma normalidade. É como se fosse um processo que faz parte da doença, e isso a gente não pode normalizar, a gente não pode deixar que isso aconteça de uma forma normal, porque a gente realmente não quer que o paciente viva dessa forma, a gente quer realmente minimizar o sofrimento, a gente quer que o paciente tenha a sua qualidade de vida muito próxima da que ele tinha antes de ter o diagnóstico, né? Então, a gente trabalha muito para isso. Quantas vezes a gente já conversou a respeito de paciente que tinha formatura de filho, né, que tinha casamento, e que a gente trabalhou para que esse paciente pudesse estar bem nesse momento, porque era um desejo a ser realizado. Então, acho que isso é muito importante que a gente possa realizar. Eu queria só que você falasse um pouquinho, Aline, a gente tem muita dificuldade para implementar cuidado paliativo. Como é que você enxerga isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de implementar nos serviços? Como é que você, como paliativista, e eu sei que você tem uma abrangência nacional hoje, como paliativista, quais são as dificuldades que a gente tem hoje de implementação em serviços de cuidados paliativos? Vocês estavam falando da evolução, né, de toda a parte tecnológica que veio crescendo, e, de fato, o cuidado paliativo tem uma história muito antiga, mas que tem se inserido cada vez com maior, de forma mais precoce, com uma atuação maior dentro das diversas especialidades, né? O cuidado paliativo, ele teve um foco lá no começo muito dentro da oncologia, mas hoje a atuação é nas diversas especialidades. Eu acho que ainda existe um grande preconceito a começar pelo nome, né? O nome não é de uma forma muito positiva. Quando a gente fala em paliativo, parece que a gente já está falando de algo que não seria o melhor a ser oferecido para aquele paciente. E eu entendo o cuidado paliativo como o melhor que eu posso oferecer dentro da necessidade que aquele paciente me traz. Seja lá no início da doença, seja ao longo da evolução dessa doença, seja na fase de terminalidade, na fase final de vida, que, né, as necessidades serão completamente outras, mas que a gente sabe que desde lá do início, de forma mais precoce, quanto mais eu sei da biografia, da história de vida daquele sujeito, mais ao longo dessa trajetória eu vou conseguir me alinhar com o paciente, alinhar o propósito de tratamento junto com o oncologista, levando sempre em consideração, né, os valores, os desejos desse paciente, para que a gente, de fato, consiga atingir o objetivo maior, qualidade de vida e alívio de sofrimento. Acho que esse é o grande ponto do cuidado paliativo. Vini, tem uma pergunta aqui falando o seguinte, que quando a paciente não faz a cirurgia, fica a sensação de que não está sendo tratado. Fala um pouco a respeito disso, né? Porque eu acho que esse é um medo realmente do paciente, quando ele quer o cirurgião de qualquer jeito. Não, a gente se envolve com isso com frequência, né? É uma decepção para o paciente, né? Ele a vida toda teve a noção de que se tinha um negócio ruim, ele tinha que tirar. Só que com as evidências científicas do que a gente tem do passado, é que existe um determinado momento em que você operar não vai resolver o problema. Quando o tumor ele saiu do sítio primário e ele pode se disseminar através dos vasos linfáticos ou da corrente sanguínea, você buscar os tumores não vai resolver o problema, porque não é mais o localizado, a gente chama de sistêmico. Então, para um tratamento de uma doença que é sistêmica, é melhor você usar medicamentos que vai agir também no sítio primário. Muitas vezes o tumor regride, a gente tem casos até de resposta completa.
Então, não há necessidade, às vezes, ou seria até maléfico o paciente fazer uma cirurgia, porque a recuperação pós-operatória podia estar atrasando o tratamento mais efetivo para aquele paciente naquele momento. Então, não é para o paciente ver como um banho de água fria, mas sim que aquele caso específico requer um tratamento diferente. Sérgio Tadeu quer falar? Eu quero aproveitar essa oportunidade aí que você também me falou que eu era quase que um troglodita da antiguidade, para reforçar essa ideia, sabe? Eu não tenho dúvida de que o tratamento oncológico, né, o tratamento com quimioterapia e radioterapia, teve realmente uma evolução fantástica nos últimos anos, né? Isso é uma coisa que deve ficar registrado e para acalmar, inclusive, aos pacientes que não se sentem ou que têm dúvidas em relação a esse tratamento. Eu diria que há 15 anos atrás, a gente não tinha muita fé no tratamento oncológico, no tratamento com quimioterapia. Mas esses últimos 15 anos, a coisa mudou completamente, né? Então, alguns pacientes até, eles precisam de uma quimioterapia antes de ser operado, né? Que é uma coisa que está no protocolo hoje, né? Então, o tratamento oncológico, ele, em pulmão, assim como em mama, né? Eles evoluíram tanto que hoje, eu diria que com a ajuda dos estudos genéticos, né? Você praticamente tem um tratamento específico para cada tipo de tumor, né? Uma coisa que não se via no passado. Então, não tem dúvida de que o tratamento oncológico, hoje, ele é positivo, ele tem excelentes resultados, né? E eu não tenho dúvida de que o paciente continua sendo bem tratado, né? E com grande perspectiva de melhora, até de cura, com o tratamento não cirúrgico. Claro que a cirurgia, na realidade, ela se propõe a tratar a doença que está localizada, que está contida no pulmão, onde você vai remover aquilo e vai ficar resolvido, né? Mas a quimioterapia é uma arma muito forte hoje em dia, sem dúvida. Paty, você quer comentar? Sim, o que eu queria acrescentar é que assim, a gente tem tornado o câncer de pulmão, às vezes, quando não uma doença curável, né? Pelo menos uma doença crônica. Então, assim, quando a gente está diante de um paciente com uma doença metastática, às vezes a gente, né, tem evidência pelos exames, né, de radiologia, o PET, que é super famoso, de negativação da doença. Às vezes a gente só enxerga a cicatriz. A gente sabe que a gente não tem como prever ainda, né, que essa doença que está dormente pode ser reativada, mas a gente sabe que esses ficar sem a doença ativa, ou quando ela pode voltar a se manifestar, a gente tem algum outro tratamento. Então, é um paciente que hoje é um paciente crônico, né? Que ele consegue conviver com sua doença de base, às vezes muito melhor do que algumas doenças neurológicas, degenerativas, por exemplo. Porque a gente tem opções de tratamento hoje com menor toxicidade, então, assim, acho que eu vou ter que falar isso, né? A quimioterapia, hoje, a gente consegue ser menos tóxica pelos tipos de drogas que a gente tem, e também pelo arsenal de tratamentos para a gente evitar as toxicidades, que no passado a gente não tinha. Então, muito raro a gente ver hoje um paciente vomitar por fazer quimioterapia, né? Então, assim, a gente sabe que em algumas situações pode acontecer, pode, mas é uma minoria quando a gente compara com dados da década de 80, 90. Uhum. É isso. A gente está chegando ao final do nosso tempo. É sempre muito bom conversar com todos vocês. Eu acho que o melhor de trabalhar com pessoas que a gente admira e que está no dia a dia sempre num ambiente favorável. É muito legal isso, né? O tempo passa que a gente não percebe. Acho que foi muito elucidativo tudo que a gente falou até agora. Não sei se alguém quer fazer algum fechamento, falar alguma coisa que deixou de falar. Alguém queria falar alguma coisa? Algum de vocês? Não? Só lembrando uma coisa rapidinho, para defender Sérgio, cirurgião, o rastreamento parte também do princípio que o paciente poderá ser operado. Então, além de ser um grupo de risco, ele tem que receber o tratamento definitivo depois.
Sim, e também trabalhar para parar de fumar, né? Faz parte do programa de cessação do tabagismo associado. Então, assim, eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente está passando por uma grande transformação no tratamento do câncer de pulmão. A gente viu ao longo da live, em todas as áreas, desde o diagnóstico até o tratamento, e ainda incorporando a medicina paliativista, que com certeza faz uma grande transformação. Uma coisa muito importante do tratamento do câncer de pulmão hoje é que as decisões elas precisam ser compartilhadas e precisam ser multidisciplinares. Então, hoje a gente não toma nenhuma decisão de um paciente sem discutir com os pares, porque isso faz com que a gente otimize a decisão e melhore e tome a decisão mais rápida, a melhor decisão, e a gente leva também em consideração os custos hoje praticados em saúde, então a gente precisa ponderar isso também, né, porque a toxicidade financeira hoje é uma preocupação. Então, a gente trabalha de uma forma multiprofissional. É muito gratificante trabalhar dessa forma. Eu acho que toda vez que eu converso com vocês, eu fico muito feliz e orgulhosa da gente estar construindo isso aqui na cidade. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a todos os pacientes que participaram, familiares. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está à disposição. É só mandar pergunta, que aí depois o pessoal encaminha para a gente responder individualmente. Obrigada, gente. Boa noite.